Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: É digna de atenção a conduta do Senhor, que no momento em que separou os judeus da observância dos alimentos, abriu a porta aos gentios. Da mesma forma, Pedro também recebeu a ordem numa visão para abolir aquela lei, e foi imediatamente enviado a Cornélio, como em Atos dos Apóstolos capítulo 10 e versículo 5. Mas se alguém perguntar: Como é que depois que o Senhor disse aos seus discípulos para não seguirem os caminhos dos gentios, agora ele mesmo segue esse caminho? Responderemos, em primeiro lugar, que o Senhor não estava sujeito ao preceito que deu aos discípulos. E também porque não foi lá pregar, e por isso São Marcos diz no capítulo 7, versículo 24, que escondeu ele mesmo. O evangelista a chama de Cananeia, para mostrar a influência que a presença de Cristo teve sobre ela. Os cananeus que haviam sido expulsos para não perverterem os judeus, mostraram-se nesta ocasião mais sábios que os judeus, saindo de suas fronteiras e aproximando-se de Cristo. Mas esta mulher, depois de se aproximar de Cristo, só lhe pediu misericórdia. Por isso continua, e clamou-lhe: Senhor, filho de David, tem piedade de mim. Presumo que os discípulos tenham ficado tristes com a desgraça da mulher, mas não ousaram dizer: Dá-lhe essa graça, algo que nos acontece frequentemente. Queremos persuadir alguém, no entanto, muitas vezes dizemos-lhe o contrário do que queremos. Mas o próprio Jesus responde e diz: Não fui enviado senão às ovelhas de Israel. Mas quando a mulher viu que os apóstolos nada podiam fazer, ela perdeu a vergonha, bendita vergonha. Antes, ele não ousava comparecer diante do Senhor. Por isso continua, porque ele vem gritando atrás de nós. Mas quando parecia que ela iria se retirar na angústia, então ela se aproxima do Senhor. Portanto segue-se, mas ela veio e o adorou. Por esta razão ele não disse: Ore ou implore a Deus, mas: Ó Senhor, ajude-me. E quanto mais a mulher aumentava as suas súplicas, menos ele atendia às suas súplicas. E ele não chama os judeus de ovelhas, mas de filhos. Mas para o cachorro dela. E ele respondeu e disse: Não é bom. Olha a sabedoria da mulher. Ela não se atreveu a contradizer, nem se entristeceu com os elogios dos outros. Nem se deprimiu com as coisas sensíveis que lhe foram atribuídas. Portanto continua, mas ela disse: É verdade, Senhor, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, etc. Ele havia dito: Não é bom, e ela disse: Isso mesmo, Senhor. Ele chama os judeus de crianças e ela de senhores. Ele chamou essa mulher de cachorro e ela acrescentou a qualidade dos cachorros, como se dissesse: Se sou cachorro, não sou estranho. Você me chama de cachorro, me alimenta como um cachorro. Não posso sair da mesa do meu senhor. Por isso o senhor se atrasou. Ele sabia que ela falaria com ele daquela forma e não queria que tão grande virtude permanecesse escondida. Por isso continua, então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres.
Como se dissesse, a sua fé pode compreender coisas maiores do que estas, mas enquanto isso, deixe que isso seja feito com você como você deseja. Observem que esta mulher não teve pequena influência na cura de sua filha e por isso Cristo não disse, deixe sua filha ser curada, mas, a sua fé é grande, faça-se com você como quiser. Assim ela nos faz compreender a simplicidade de coração com que aquela mulher falava, não para lisonjear o Senhor, mas para lhe mostrar a sua grande fé. Esta palavra de Cristo é semelhante a outra, faça-se o firmamento e foi feito, em Gênesis capítulo 1, versículo 6. Portanto continua, e desde aquela hora sua filha foi curada. Veja como a mulher consegue o que os apóstolos não conseguiram. A insistência na oração tem um poder tão grande. E Deus prefere que lhe dirijamos as nossas súplicas pelos nossos pecados, em vez de confiarmos nas súplicas dos outros. Santo Agostinho escreveu, parece haver uma espécie de contradição entre o que foi dito acima e a narração de São Marcos que diz que quando a mulher veio suplicar pela filha, o Senhor estava numa casa. Certamente pode-se acreditar que São Mateus não falou sobre a casa e ainda assim contou o mesmo fato. Mas como ele relata que os discípulos disseram ao Senhor, manda-a embora, porque ela vem gritando atrás de nós, parece indicar que a mulher dirigiu suas súplicas ao Senhor enquanto ele caminhava. Esta passagem deve, portanto, ser entendida neste sentido, a mulher entrou na casa onde o Senhor estava, pois São Marcos diz que o Senhor estava numa casa, mas depois das palavras que relata São Mateus, e ele não lhe respondeu. Durante este tempo de silêncio, já que nenhum evangelista disse o Senhor continuou na casa, deve-se acreditar que o Senhor saiu daquela casa. Assim, tudo se liga perfeitamente e desaparecem todas as diferenças entre os dois evangelistas. São Jerônimo escreveu, louvam-se a admirável fé, humildade e paciência desta mulher. Fé, porque acreditava que o Senhor poderia curar sua filha. Paciência, porque por mais que tenha sido desprezado, tantas vezes persevera nas suas súplicas. Humildade, porque ela não se compara apenas aos cachorros, mas sim aos cachorrinhos. Eu sei, diz, que não mereço o pão dos filhos, nem posso comer a comida inteira, nem sentar-me à mesa com o Pai, mas contento-me com o que é dado aos cachorrinhos, para chegar, através da minha humildade, à mesa onde é servido pão integral. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!